Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, com o Presidel Espírita, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus continue desenvolvendo a todos. Como disse a Márcia, aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, pela internet. Hoje nós temos essa oportunidade de nos fazermos presentes com a palavra espírita, com a palavra do Cristo, aos que estão fisicamente presentes e aos que estão fisicamente ausentes, mas que podem sintonizar conosco, né, nesse momento de reflexão, de oração, numa perspectiva de um mundo novo, de um mundo melhor, porque esse é o papel do Espiritismo, né? Nos proporcionar uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo mais altruísta, mais libertadora, mais consoladora, reveladora, e por isso nós somos gratos a Deus, gratos a Jesus, por estarmos aqui hoje reunidos com a permissão e sob a supervisão dele. Na última oportunidade que aqui estivemos, na segunda-feira do mês de julho, nós achamos adequado fazermos uma reflexão sobre algo que estava na iminência de acontecer, que era a chamada data limite, que seria uma data aí cabalística, né, do dia 20 de julho de 2019, o que estaria completando 50 anos de uma moratória que Deus teria dado a nós aqui da Terra, para que nós não entrássemos numa guerra de extermínio, e com isso inaugurarmos uma nova era, uma nova etapa. Como eu disse aqui, muitas pessoas do movimento espírita tinham isso como algo assim absoluto, temiam até mesmo sair de casa nesse dia, não se cogitava de fazer uma viagem para outro país, mas em hipótese nenhuma, porque acreditavam que haveria sim uma data para que grandes cataclismas acontecessem, para que grandes destruições ocorressem, e isso infundava um temor, né, um medo nessas pessoas. E nós falamos aqui que nós temos que relativizar datas, porque Deus, né, Ele arquitetou, Ele planejou o universo de bilhões de anos, e dificilmente nós vamos encontrar datas específicas para que tais fenômenos ocorram. E não é porque nós não queremos que isso aconteça, não. A reflexão que fizemos aqui foi baseada exatamente nos princípios do Espiritismo. Então nós que somos espíritas, nos propomos a ser espíritas, simpatizantes, enfim, né? Não vamos entrar nesses nomes, porque isso são detalhes, são rótulos, mas nós que cremos na imortalidade da alma, né? Nós conhecemos o Espiritismo, sobretudo através daquilo que nós aprendemos nas obras fundamentais, nas obras básicas. E os princípios do Espiritismo, como princípios de quase todas as ciências, né, todas elas, eles são assim mais duradouros, eles não são mutáveis a todo momento. Por isso que se chamam de princípios, são fundamentos. E o Espiritismo, por certo, tem os seus fundamentos. E nesses fundamentos do Espiritismo, nós aprendemos principalmente que Deus é soberanamente bom e justo. Então é esse Deus de bondade, de justiça e de amor que nos inspira. E esse é um Deus de criação, não um Deus de destruição. Evidentemente que a Terra passa constantemente por períodos de transformação. Desde o instante em que ela foi criada, geologicamente falando, desde o momento em que ela começou a peregrinar pelo universo para cumprir um propósito de abrigar animais irracionais, animais descomunais no passado, de um passado pré-histórico, e hoje já abrigando o ser humano, nós espíritos imortais, em evolução, a caminho da luz. Então ela tem um propósito e ela cumpre esse propósito e ela passa por etapas. E por certo que destruições geológicas, acomodações geológicas, ocorreram sempre, vão continuar ocorrendo por muito e muito tempo, enquanto a Terra for a estrutura geológica que é. Então situar datas específicas de mudança é muito perigoso. E talvez possa até tirar um pouco da credulidade, da crença de algumas pessoas, que poderiam pensar, poxa, eu acreditei tanto nisso, aí dia 21 não aconteceu nada, amanheceu um dia de céu azul, os pássaros continuaram cantando, as árvores estavam no lugar de sempre, as pessoas foram trabalhar. Então estou achando aí uma falha no Espiritismo. Olha, Espiritismo não tem falhas. Espíritas podem ter, movimento pode ter, mas nós somos espíritas pelo princípio do Espiritismo,
que o primeiro deles, a primeira questão do Livro dos Espíritos, sobre Deus, a preocupação de Kardec sobre Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então esse Deus, meus irmãos, que nós acreditamos, ele jamais vai fixar datas específicas para nada, mas ele vai estar sempre nos fazendo um convite para que nós nos mudemos. Essa questão às vezes da data, do dia, é para implantar o temor, o medo. E eu não concebo o espiritismo que implanta o medo no coração do espírita, porque eu nunca vi Jesus implantar o medo no coração de ninguém. Quando ele pôde falar diretamente com as pessoas, ele usou de candura, de benevolência, né, de um amor incondicional, de resgatar, de dar oportunidades, de mostrar às pessoas que elas deveriam buscar se transformar, se melhorar, para uma nova jornada, para um novo caminho, mas sem um vaticínio pesado, sem uma punição extrema, sem um chicote na mão. Ora, se o Espiritismo se propõe a ser, e de fato é, o Consolador prometido por Jesus, ele tem que trabalhar na mesma linha que Jesus trabalhou. Ele tem que atuar na mesma linha, sem punição, sem qualquer tipo de execração, e sim de promoção, porque o Espiritismo ele tem toda uma linguagem adequada à realidade da evolução espiritual. Nós não vamos falar em pecado, vamos falar nos equívocos, ou como o Chico gostava muito de usar, das experiências menos felizes. O Chico era muito eufemista, né? Mas é porque ele queria suavizar as situações, ele usava isso. Pecado, é pesado, né? De falar de coisa errada, de coisa negativa que não merece comentário. Ele suavizava esse tipo de situação. Então o Cristo fez isso, o Espiritismo faz isso, e não queiramos encontrar no Espiritismo nada que seja vaticínio, senão de único vaticínio que tem sobre nós, da prosperidade um dia, queiramos ou não no momento, porque a evolução é algo que nem nós poderemos evitar. Que maravilhoso, né? Nem nós. Eu vou relutar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar eternamente estagnado. Não. E o fato do mundo não ter acabado dia 20 de fevereiro, ou de julho, ou de não ter sofrido um grande cataclismo, e outras datas virão, não nos preocupemos com datas. Hoje, aqui e agora, o que eu tenho diante de mim? Eu tenho o Evangelho do Cristo, que me convida a transformações, a mudanças. E propositadamente, para mostrar a continuidade da vida, e que sempre haverá um chamado, eu pedi que fosse lido aqui o capítulo 18 do Evangelho, muitos dos chamados, poucos os escolhidos. E, especificamente, uma passagem, salvo engano, isso aqui narrada por Lucas, que Jesus contou uma parábola, chamada parábola do festim das bodas, ou do festim das núpcias, ou do casamento, que dá na mesma, onde ele falava aos fariseus e aos saduceus, dizendo que o reino de Deus é semelhante. E nas parábolas, Jesus começava sempre dizendo, o reino de Deus é semelhante. Ele não dizia exatamente igual, mas semelhante, porque há uma diferença. Ele queria fazer o quê? Uma comparação do reino de Deus. E ele começa comparando o reino de Deus a um homem, a um rei, um homem rico, poderoso, portanto um rei, que foi fazer o casamento de um filho. E para fazer esse casamento, ele mandou organizar uma festa grandiosa, uma festa muito rica, e mandou convidar alguns convidados específicos. Chamou os seus servos e disse que ele havia preparado aquela festa de casamento e que eles fossem chamar aqueles convidados. Não são nominados exatamente pelo evangelista. O fato é que quando convidados, esses convidados foram totalmente alheios ao convite. Não se interessaram por isso. Disseram que tinham outros compromissos, um foi para sua casa de campos, o outro cuidar de seus negócios, e aí voltou, né? Os emissários voltaram até o rei e disseram, olha, convidamos, eles não quiseram. Ele insistiu mais uma vez, falou, vai e chama de novo, diga que eu já preparei a festa. Insistiu mais uma vez, diga que eu matei aqui o meu rebanho, preparei tudo, as bodas estão prontas, que eles venham às bodas, às festas, às núpcias, à festa de casamento. Os seus discípulos, né, os seus servos daquele rei, novamente se dirigiram àqueles convidados e os chamaram. Dessa vez eles foram mais rudes, e inclusive um deles, né, desses convidados, se lançou contra o servo do rei e o matou.
Quando o rei ficou sabendo dessa história, do fato acontecido, ele se tomou de ira, diz a parábola. E irado, ele se voltou contra aquela cidade, de onde havia acontecido a agressão aos seus emissários, aos seus servos, e jogou fogo e destruição sobre aquela cidade e a consumiu e a destruiu. E aí chamou os seus servos e disse: olha, já que quem eu chamei não quis, não foram dignos do meu convite, e de agora aí chamai todas as pessoas, em todas as encruzilhadas, em todos os lugares, e aqueles que quiserem que venham à festa, às bodas, ao casamento. E assim foi feito. Continua Jesus em sua narrativa da sua parábola. E diz mais, que num determinado momento, quando os convidados chegaram e tomaram lugar no salão de festas, onde a festa ocorreria, o rei veio até esse salão para ver aqueles que haviam aceitado o seu convite. E quando ele chega, ele percebe que havia um homem. É lógico que haviam várias pessoas ali, mas ele distinguiu um, e que não estava esse um trajado adequadamente para aquele evento, ou, na expressão da palavra bíblica, não trajava a veste nupcial. E quando o rei viu aquele homem que não estava devidamente trajado, ele voltou-se para esse homem o indagando: mas você está fazendo o que exatamente aqui, que não está trajado com as vestes nupciais? E antes mesmo que o homem pudesse responder, aquele rei determinou aos seus servos que imobilizassem aquele homem que se vestia de forma inadequada, que lhe atassem os pés e as mãos, que o jogassem para fora, expulsando da festa, e dando a ordem que ele fosse lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. E arremata a parábola dizendo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Das parábolas de Jesus, essa é a mais estranha de todas, quando interpretadas na literalidade, porque fica um negócio totalmente estranho, assim, meio contraditório. Faz uma festa, convida os amigos, e deveriam ser amigos importantes, porque quando um rei faz uma festa, certamente que ele vai convidar pessoas à altura da sua realeza terrestre, pessoas de grande importância. Imaginemos nós, quando na Inglaterra tem toda aquela tradição britânica da família real, que vai ter um casamento real, são preparativos de meses, investimento muito alto, e só as pessoas de grande destaque dentro daquele país e convidados internacionais vão à festa. Na parábola de Jesus, quem convidava era um rei, certamente manteve a mesma tradição. Só que essas pessoas não quiseram ir, então ele resolve chamar qualquer um. E se eu chamo qualquer um para uma festa, qualquer um no sentido da festa real, pessoas simples, pessoas humildes, natural que uma delas não tivesse uma roupa própria para ir no casamento do filho de um rei. Porque todos nós, dentro das nossas condições, quando vamos a um casamento, procuramos uma melhor roupa, nos arrumamos mais, nos preparamos mais, as mulheres ainda mais, porque querem fazer bonito naquela festa. Natural, isso é do nosso padrão de sociedade, nada mais uma etiqueta social. Então é natural que alguém que foi convidado, como a própria parábola diz, ide às encruzilhadas. Nós estamos aqui numa encruzilhada, aqui na esquina, né? É uma rua que desce, outra vai para lá, outra que sobe para cá. Quer dizer, quem passar aqui deveria ser chamado, e assim foi feito. É natural que dentre essas pessoas, uma não tivesse uma roupa à altura, talvez, de um casamento real. Mas o rei não se compadece disso. E diz: olha, você está aqui sem a roupa nupcial. Ele tentou explicar, ele nem ouviu. Falou: não, se está sem roupa nupcial, você vai ser imobilizado, suas pés e mãos serão amarradas, e você vai ser jogado para fora, onde haverá pranto, ranger de dentes. E assim é a minha determinação. E assim foi feito. E a parábola encerra com a afirmação do capítulo 18: muitos chamados, poucos escolhidos. Meus irmãos, Jesus, para nos tocar o coração, ele precisava estar assim, sintonizado conosco. E eu até digo que ele está sintonizado conosco, mas nós deveríamos, sobretudo, estarmos sintonizados com ele. Tem diferença? Total. Porque como Jesus é a plena evolução da nossa dimensão evolutiva, nenhum maior do que ele,
ele nos compreende a todos. Jesus sabe se aproximar de nós e ler os nossos pensamentos mais íntimos, até aqueles que nós não sabemos que pensamos, os sentimentos que nem nós sabemos que sentimos. Jesus, na sua evolução, ele é capaz de ir dentro das nossas entranhas, não só do corpo, mas sobretudo da alma, e ler tudo que está ali. Então ele tem plena sintonia com cada um de nós. Ele tem. Agora, nós nem sempre percebemos esse tipo de sintonia. O Pai está ao nosso lado e nós, como filhos, não percebemos ele. Então Jesus precisava ensinar a uma humanidade que não o enxergava. Tinha até aqueles que o estavam vendo fisicamente, mas ele mesmo falou sobre isso: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então nós não estávamos prontos para ver Jesus. O que ele fez? Para nos ensinar, ele contou várias parábolas, ou seja, ele nos contou várias histórias. Histórias sempre prendem um pouco ou muito, de acordo com o grau de interesse, quem está ouvindo. E é um recurso pedagógico muito utilizado por professores quando vão ensinar crianças. Então você conta uma historinha, que a criança guarda a história, e dentro daquela história tem um fundo moral. Bom, mas isso é história para criancinha. Jesus estava falando para saduceu, né, para o povo culto da época. Por que usar das parábolas? Porque na perspectiva do mundo eram pessoas letradas, mas para o que Jesus representava somos crianças, somos infantis. Então Jesus nos tratava como de fato éramos, crianças, não como almas perversas, como o espírito das trevas, como o espírito do mal. Não, isso não passa pela rotulação do Cristo, porque o amor incondicional dele não permite que ele nos veja assim. Ele nos via como de fato o que nós somos, crianças. Então ele contava essas histórias, e certamente a história despertava um interesse maior. E ele começa então falando que o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento. Dentro da tradição dos judeus, festa de casamento era um acontecimento muito importante. A festa de casamento era motivo de alegria. Se era motivo de alegria, ele queria mostrar que o reino de Deus era uma coisa alegre, uma coisa feliz, um momento de transcender tudo e apenas ficar feliz. E na tradição daqueles casamentos, as festas duravam 7 dias, 8 dias. Eram festas longas. Então Jesus já começa falando: olha, o reino dos céus, que eu vim ser o emissário falar sobre ele é uma coisa boa, uma coisa leve. É comparado inclusive a um casamento. E o casamento, na simbologia bíblica, sempre foi utilizado para mostrar a união do homem com Deus. Em várias passagens, nós vamos encontrar a figura do casamento como sendo a comparação, o mito da união homem-Deus, casamento. Porque casamento o que é? É uma união. Então a união do Criador com a criatura, na simbologia lá dos judeus, era muito forte, muito presente a imagem do casamento. Talvez não por acaso que Jesus tenha feito o seu primeiro milagre, quando ele mostrou as suas credenciais de espírito, que veio para fazer essa revolução na terra, em um casamento, nas bodas de Caná. Então a figura do casamento, ela está em várias passagens, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E aí, quando ele fala que o rei mandou chamar para a festa do casamento, ele estaria dizendo o seguinte: Deus chamou pessoas para o reino de Deus. E ele chamou primeiro alguns eleitos, digamos assim, mas eles não quiseram atender o convite e até agrediram, chegaram até matar quem foi fazer o convite. E aí nós vamos buscar, né, nos livros de Emmanuel, A Caminho da Luz, principalmente, a afirmação de que os judeus foram, dentre outros povos, um dos que receberam os exilados de Capela, num degredo, numa transformação que o planeta passou, e que esses espíritos que por afinidade constituíram o povo judeu, o povo hebreu, eles receberam Jesus pessoalmente, a afirmação de Emmanuel, em uma grande assembleia. E nessa grande assembleia Jesus os consolou, já que eles haviam perdido um lugar
muito melhor do que a Terra era na época, um mundo tecnologicamente muito mais avançado, um paraíso, na mitologia da perda do paraíso. E disse: olha, vocês estão aqui, mas não é tempo perdido, vocês vão poder evoluir, crescer, prosperar, vocês têm mais conhecimento, enfim, não tiveram coração para viver onde viveram, mas eu quero dizer a vocês, vocês vão refazer seus caminhos. E eu prometo uma coisa para vocês: eu pessoalmente virei no seio do povo que vocês vão constituir aqui, para reforçar essa jornada, esse caminho. Olha que coisa maravilhosa. E esse povo ouviu isso com grande entusiasmo, ainda na erradicidade, né? Antes de reencarnarem na Terra, uma grande assembleia, e isso ficou gravado no inconsciente deles, de tal maneira que eles acreditaram tanto nisso, que falaram sobre isso, quando encarnados, através dos profetas do Velho Testamento, sempre na expectativa de que aquele libertador viria, conforme havia prometido a eles que viria. Esse é o convite primeiro que Deus fez então para esse povo degradado, que constituiu esse povo hebreu, que eles iriam receber sim um convite para o reino dos céus. E eles tiveram um diferencial, porque foi o primeiro povo monoteísta, foram eles. Passaram a acreditar em um único Deus. Antes eram todos politeístas, só que eles, embora monoteístas, eles eram um povo ainda muito, que materializavam muito o conceito de prosperidade, de ventura, tanto que não viram em Jesus o grande prometido. Viram nele um submisso, um subalterno que aceitava coroa de espinhos, que aceitava prisão e não reagia. Viram nele um covarde e não o grande libertador. Então eles representam os primeiros chamados para o casamento, onde Deus convida para o reino dos céus, dá a primazia a eles, e eles não compreenderam esse chamado. Quando então o rei percebe que eles não iriam valorizar como deveriam o convite para o casamento, o rei é Deus, então o convite para as venturas da vida espiritual, ele diz: então agora é para chamar todo mundo, chame todos, todos deverão ser chamados, indistintamente. E até a tradução do muitos são chamados, pode até ser feita por todos são chamados, e não muitos, e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque na parábola, o rei determina que os seus discípulos, né, que os seus servos, não fossem convidar muitos. Ele manda convidar todos, todos que eles encontrassem. Então o convite para o reino de Deus não é para muitos, não, é para todos. Agora sim, o complemento da frase é verdadeiro: poucos são os escolhidos. A parábola fala de um que não estava com a roupa nupcial e é amarrado, é, entre aspas, condenado a ser lançado fora, em um lugar de sofrimento, de dor, de pranto e ranger de dentes. E aí parece que a parábola deu uma escorregada, porque parece que Jesus, naquele momento, condena um que não estava com o traje nupcial. O que significa isso? Ele mandou chamar todos. Era de se esperar que ele não tivesse a roupa adequada. Aí nós temos que elevar muito o que Jesus falou para o verdadeiro plano metafísico, espiritual e não material de uma simples festa de casamento. Aquilo era só uma alegoria, era só um exemplo de comparação. O que Jesus queria naquele momento era dizer para as pessoas: olha, mandar chamar, eu mandei todo mundo. Tem gente até que ouve o convite e se dispõe a vir, mas ele vem da forma como ele acha que tem que vir. Ele vem com o seu personalismo. Ele vem querendo moldar Deus à sua conveniência. E quantas pessoas fizeram isso em termos de história da humanidade? Instituições inteiras, igrejas inteiras, se formataram como se fosse para seguir Jesus, mas venderam a sua palavra, conspurcaram os seus ensinos, tiraram proveito indevido das suas virtudes e ensinamentos. Essas pessoas certamente estavam ali, entre aspas, atendendo ao convite para o reino dos céus, mas totalmente despreparadas, com a veste inadequada, não estavam dignas de estar ali. E aí o que acontece? O mundo não acabou dia 20 de julho, continuou. O convite que foi feito continua sendo feito. Eu vou na festa sem a roupa adequada e sou jogado fora. Isso acontece todo dia. Quando nós não estamos de coração contrito realmente, voltado para esse reino de Deus, de acordo com aquilo que nós ouvimos, e sim com as nossas conveniências, vira e mexe, a nossa vida passa por transformações, por mudanças, por adequações, nessa dimensão e na outra.
Quantos de nós somos imobilizados mesmo entre uma existência e outra, porque não soubemos ouvir essa palavra e aí reencarnamos com limitações, as mais variadas possíveis. O que é isso, se não amarrar os pés e as mãos, a neutralizar o nosso personalismo, para que nós verdadeiramente possamos ouvir um chamado e estarmos úteis para servirmos a esse chamado. E aí é inegável, né, a passagem do próprio André Luiz, que é um exemplo clássico disso, de alguém que foi chamado. Primeiro ele sofreu no umbral 7 anos, depois ele se recompõe, é resgatado para nosso lar, ali ele começa a estudar, começa a perceber, a analisar o que ele via, e começa a entender que a vida continuou, e que ele precisava servir, trabalhar ali, naquele lugar. E o capítulo é extraordinário, ele vai até Clarencio e pede, eu quero trabalhar de alguma forma. Aí Clarencio, né, parece que já antevendo uma forma adequada de não humilhar ele na sua pretensão e mostrar como que a coisa funcionava ali, vamos atender essa senhora aqui, que ela veio falar comigo. E essa mulher que foi falar com Clarencio queria falar exatamente sobre o trabalho. E ela dizia que estava interessada em trabalhar e tal, em nosso lar. E Clarencio falou, eu te mandei para tal lugar assim, mas lá é ruim demais, é difícil. Não me adaptei não, um povo difícil tal. Mas eu te mandei para tal lugar, assim, um povo fofoqueiro, um povo, uma maledicência, não deu certo. Não, mas eu te mandei para outro lugar, não, mas lá o trabalho era muito pesado e tal. E André Luiz só ouvindo. Aí o Clarencio falou, vou dar um conselho para você. Em vez de você querer trabalhar agora, né, assim, deu aquela cutucada nela, mas em alto nível. Falou assim, tira férias. Vai para o Vale das Águas, para o Vale da Música, fica por lá um tempo, dá uma renovada, respira novos ares, pensa bem, reflete, tipo assim, para ver se ela entendia que ela estava pedindo trabalho com personalismo. Ela estava dentro, ela foi chamada para o festim das núpcias, mas chegou lá com a roupa inadequada. A roupa dela é a do personalismo. Ela queria que tudo se amoldasse a ela, e não o contrário. Então André Luiz já ficou meio pensativo, falou, agora eu vou pedir um emprego aqui, vou pedir para fazer o quê? E na cabeça dele ele ia pedir para trabalhar como médico, afinal de contas ele tinha sido médico aqui na terra. A veste dele aqui na terra era de médico, a roupa branca do médico. Ele poderia pedir, olha, eu queria trabalhar de médico, um plantão, sei lá, qualquer coisa aí. Quem sabe, né? Final de semana, à noite, um horário qualquer, quer trabalhar de médico. Quando então, a gente sabe o final dessa história, que ele percebeu, pelo exemplo da outra, que ele estava se vendo como médico, que a roupa dele não era adequada para aquele ambiente que ele estava, que essa roupa tinha ficado lá na terra, quando ele desencarnou. No personalismo dele, daquele erro que nós cometemos muitas vezes, quando alguém nos pergunta, o que você é? E a gente responde a nossa profissão. Já falei isso aqui. Acho adequado falar de novo. Quando alguém nos pergunta, o que você é? Né? A gente fala, eu sou isso, e fala a profissão. A profissão é um momento tão fugaz que a gente está vivendo nessa vida curta que Deus nos deu para a gente sobreviver nessa existência, materialmente falando, e é só isso. Quando a gente desencarna, então, a gente troca de veste. E não é só da veste do corpo, não, porque essa aqui não tem conversa, fica, né? O pó volta ao pó. Além desse pó que vai voltar ao pó, isso aí para todos nós, tem também a veste do sentimento, que é como nós vamos nos ver no mundo espiritual. Quem de nós não gostaria de ir para o mundo elevado? O mundo não acabou dia 20, o mundo prosseguiu, então a gente tem que prosseguir nessa jornada. Eu queria ir para o mundo evoluidíssimo, se alguém tivesse jeito, que não tem, mas se tivesse jeito, alguém nos convidasse. Nós poderíamos egoisticamente pensar assim, pô, seria uma boa, hein? Eu aceitava na hora. Já pensou? Tá conviver lá só com Maria, esse povo tudo aí de alto nível espiritual, seria bom. Mas eu pergunto, será que nós estamos em condição, saberíamos nos comportar nesse ambiente? Nós teríamos comportamento compatível? Será que a gente não ia ficar logo assim, envergonhado? Como nós poderíamos ficar com a coisa material? Nos convidam para um jantar muito requintado, com talheres para cada tipo de prato, que a gente não sabe manusear. De duas, ou pega com a mão mesmo, esquece a etiqueta, ou então, um pouco mais recatado, eu não vou ficar aqui não, porque não me sinto bem aqui. Não estou preparado para um jantar aqui na terra, talvez. E para me postar diante
da espiritualidade elevada? Será que nós estaríamos com a roupa adequada? Então, meus irmãos, essa parábola de Jesus é simplesmente a afirmação de que todos nós temos uma oportunidade na nossa vida. Todos nós, todos somos chamados. Muitos de nós nem aceitam o convite, não vão. Tem um mais radical que mata quem convida. Isso acontece às vezes. Mas nunca matei ninguém fisicamente. Mas talvez a indiferença, né, a forma pela qual você trata alguém que te faz um convite para uma coisa boa, é equivalente a matar. Então Deus vai me consumir, vai me destruir? Deus não. Mas a lei de causa e efeito, né, as consequências dos atos vão refletir na minha vida, de uma forma ou de outra. E eu posso sentir um desconforto, usando o eufemismo de novo, né, com isso, natural, mas sem que Deus venha ali para me punir. Deus não faz isso. Acontece que nessa sequência aí, alguns até aceitam o convite. Até aceitam, mas querem viver a vida dessa plenitude que Jesus nos ensinou, assim, à sua maneira, ao seu modo. Nós não queremos cumprir as regras, nós não queremos nos submeter mais, assim, a eliminar esse personalismo, que é o que mais nos destrói. Qual a maior chaga que está no coração do homem? Está no Evangelho. Fala que é o orgulho, resposta dos Espíritos. O que é o orgulho se não o personalismo? Então, enquanto nós formos pessoas cheias de personalismo, diferente de personalidade. Personalidade é uma coisa boa, é positivo, né? Você ter altivez, é você ter firmeza naquilo que você quer, ter um rumo, um propósito. Agora, esse personalismo é querer impor a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, seu modo de agir, querer ser modelo. Mas se não for igual eu quero, não serve, né? Então, isso é perigoso. Esse sim é um convite feito a todos, mas que nós não aceitamos o convite da forma adequada. E aí vem ao arremate da parábola. Muitos chamados? Todos os chamados. Porque na verdade a parábola fala que o rei falou, chame todos. Agora, poucos os escolhidos. E o processo de escolha é pessoal. Jamais ninguém vai nos escolher. A gente terceiriza muitas coisas. A gente imagina que um dia, né, no juízo final, aí Jesus vai vir e falar assim, você eu escolho, você não. Não é assim, a gente terceiriza tudo, até mesmo a escolha. A escolha é nossa, exclusivamente nossa. Nós somos os construtores da nossa vida, do nosso destino. Jesus nos convida a todos. O mundo não acabou dia 20 de julho e dificilmente vai acabar dessa forma que nós imaginamos. Mas a cada dia ele se renova, ele se transforma, ele se modifica na forma pela qual nós enxergamos o convite do Mestre, que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso, que nós possamos ouvir sempre essas palavras do Mestre, hoje e sempre. Amém.